o nome do Senhor, coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, depois de ser dito que uma enfermidade mortal ocorreria na vida de um rei, do rei Ezequias. Eu não costumo começar com pergunta, mas hoje eu vou começar. Sua casa está em ordem? Eu não estou falando lá da roupa, eu não estou falando da louça, eu não estou falando ali das coisas das crianças, eu não estou falando das arrumações, eu estou perguntando, a tua vida, a tua casa, teu coração, está em ordem? Interessante que eu costumo dizer o seguinte: todo culto que eu vou prestar ao Senhor, eu presto esse culto como se fosse o último culto que eu prestasse aqui na terra, porque lá nós vamos continuar, mas eu presto o culto como se fosse o último culto. Eu quero dar o meu melhor ao Senhor, porque eu quero estar com a minha vida, com a minha casa em ordem. Se você morrer hoje, o que vai ser da sua família? Como vai ficar a tua família? Talvez quais seriam as últimas palavras que eles falariam sobre você? Tem gente que depois que morre vira santo, né? Mas será que seria essa a verdade? O rei Ezequias, ele recebeu o aviso de que ele iria morrer. E Deus, avisando a ele isso, lhe ofereceu tempo para organizar as coisas antes da sua morte. Nem sempre nós recebemos tempo para organizar as coisas antes da morte. Eu esqueci o nome dentro da mitologia grega, mas teve um semideus que queria saber, e ele conseguiu descobrir qual é a data da morte das pessoas. Foi um pânico geral, porque se cada um soubesse o dia da sua morte, as pessoas estariam em pânico, elas não resolveriam seus problemas, elas entrariam em pânico. Por isso que Deus não permite a nós sabermos isso. Agora Ezequias, ele recebeu esse aviso, que ele iria morrer, e que Deus estava oferecendo para ele um tempo para organizar as coisas antes da sua morte. Mas pastor, quem era esse rei Ezequias? Ele era um servo fiel a Deus. Ele era um servo tremendamente fiel, e além de avisá-lo, Deus ainda diz para ele: olha Ezequias, eu vou dar um tempo para você arrumar a tua casa, eu vou te dar 15 anos. Eu vou estender 15 aninhos para você arrumar a sua vida, para você arrumar o seu lar, para você arrumar seus filhos. Talvez aquele rei tão abençoado para o seu reino, talvez dentro do seu lar, dentro da sua casa, não fosse a mesma coisa. Aliás, isso era uma prerrogativa, isso era comum, meu querido, que está vivendo em casa, dentro dos reis de Israel. Poucos foram em Judá, na maioria os melhores foram do reino do sul, dos reinos do norte. Foi difícil aparecer alguns bons, mas às vezes eles eram tão bons para a nação, que para eles e para os seus familiares eles não eram tão bons assim. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes nós pastores temos que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes nós somos muito bons para os outros. Às vezes dentro da igreja nós somos crentes muito bons para os outros, mas talvez dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos familiares, nós não somos talvez tão bons assim. Temos que arrumar algumas coisinhas, temos que pontuar algumas coisas. Ezequias era um servo fiel. Deus, além de avisá-lo, Deus acabou concedendo-lhe mais 15 anos de vida de presente. Agora, não é isso que acontece todos os dias. Não é isso que acontece todos os dias. A morte, ela pode vir subitamente por meio de uma bala perdida. Crente pode morrer de bala perdida? Pode. Ontem nós estávamos distribuindo
a comida. Quando chegamos ali no glicério, estava tendo uma operação policial, já pegaram arma, já foram alguns correndo ali para frente, já empunham a arma. Eu falei para o povo, gente, para, acabou, sobrou água, vamos entrar, vamos embora, que deu a hora e vamos tirar a gente daqui. Cheguei até para o guarda e falei assim, isso aqui é uma água, bom serviço, obrigado, até logo, tchau. Uma das meninas que morreu em Blumenau, crente, aquela moça que invadiu a escola lá nos Estados Unidos, da igreja presbiteriana, filha do pastor, 4 filhos. Poxa, mas Deus permitiu. Mas no dia que chegar o dia da grande ira do Senhor, sabe por quê? Porque tudo na vida tem um basta, até para Deus. Teve um dia que Deus olhou para Sodoma e Gomorra e falou, basta. Em outras situações da Bíblia, do rei Maleque, quando foi dada a ordem lá por Samuel, vai lá, entra. Deus era um Deus do Antigo Testamento, visto como um Deus nacionalista. Entra lá, domina, mata tudo, acaba com tudo, não traz nada, porque as pessoas, os reinos que entravam para dominar o outro, tinham direito a pegar as coisas dos outros. Deus falou, eu não quero que você traga nada de lá, não. Eu não quero que você traga gado, eu não quero que você traga ouro, eu não quero nada. Mas aí Saul deu um jeitinho, levou, e quando ele chegou lá no meio do arraial, Samuel foi até a tenda dele e disse assim, que barulho é esse que eu estou ouvindo? É estranho. Ele falou, eu peguei lá um gado lá do rei, tal, deixou o rei vivo. Tá, peguei lá e tal, porque eu quero oferecer holocaustos, eu quero oferecer sacrifícios a Deus. Samuel olhou para ele e falou, melhor é obedecer do que oferecer sacrifício, por causa disso, Deus te rejeitou. Obedecer é melhor do que sacrifício. Não é todo dia que a gente recebe 15 anos a mais, para a gente colocar a vida da gente em ordem. Pode vir as coisas subitamente, quando a gente nem esperava. Um assalto, uma doença, uma bala perdida, um acidente de trânsito. A gente não sabe, eu não sei se eu vou chegar em casa. Dificilmente teremos tempo de colocar a casa em ordem. Por isso é importante que a nossa casa esteja sempre organizada. É necessário que a nossa casa esteja sempre em ordem para com Deus. Eu comecei o meu ministério muito cedo como capelão. E hoje eu tenho já 2, 3 cursos de capelania, um até de Boston. E na capelania a gente muda algumas coisas. Mas com 15 anos, eu liderava a equipe de uma igreja muito grande. Eu não tinha nem carta de motorista, acho que eu já contei isso para os irmãos. Eu tinha que pegar um irmão que tinha carta para levar a Kombi da igreja, né? Que tinha um grupo de irmãos mais velhos que iam comigo, para oferecer os irmãos que estavam, as pessoas que estavam internadas no Hospital das Clínicas, aquelas que podiam sair com autorização do leito para assistir o culto, lá no auditório central, gente de todo o Brasil. E ali o meu pastor de jovens me colocou para pregar. Foi ali que eu senti o meu chamado divino, o chamado por Deus. Naquele lugar, ala de queimado, que só de você subir escada, você já sente o cheiro. Cada história que você ouvia. Uma vez, eu falei, eu fico muito no auditório. Hoje eu vou fazer visita. Eu fui fazer visita e tinha um homem que tinha caído no trilho dos trens. Ele tinha perdido as 2 pernas. E ele era do norte do Brasil, um lugar muito longe. Ninguém visitava ele, ninguém cuidava dele e tal, e ele não podia sair do local. Aí ele chegou para mim
Eu cheguei para ele e falei assim, naquela visita, falei, olha, eu estou aqui, o senhor aceitaria uma oração? Foi uma experiência marcante. Ele olhou para mim e falou assim, não. É difícil alguém que está num hospital que não aceita oração. É muito raro. Mas aquele homem estava com o coração tão triste, tão entristecido, tão decepcionado. Ele disse não. Aí eu peguei assim, que a gente não pode encostar na cama, né? Quem estuda capelania sabe, não pode encostar, não pode, né? Tal. Na certa instância, eu cheguei nele, encostei. Eu falei, eu entendo como o senhor se sente. Imagina, gente, tinha 16 anos. Ele olhou, pegou na minha mão e disse, você não sabe como eu me sinto. Naquela hora eu só permiti as lágrimas virem aos meus olhos. E eu pude dizer para ele, o senhor tem razão. Eu não sei como o senhor está se sentindo. Ele falou, então agora você pode orar por mim. A partir do momento que você diz que não sabe como eu estou me sentindo. Nem sempre, com todo mundo é assim. Nós temos que andar com a nossa casa em ordem. Sempre organizada a nossa vida espiritual. A gente sabe, queridos, preocupa-se demais. Eu não estou dizendo que não é normal, que não é certo, eu não estou condenando não, pelo amor de Deus, longe de mim, porque eu também passo por isso, eu sou humano como os irmãos. Preocupar-se com o sustento da família é importante? Mas preocupar-se com o sustento espiritual dos nossos amados é mais importante ainda. Muitos pais e mães investem em aposentadoria, poupança, bens para garantir o futuro dos filhos. Parabéns. Mas se esquecem de alimentá-los com a palavra de Deus. Não adianta nada. Eu me lembro de um ditado que eu ouvi um patrão meu falar, que ele dizia, às vezes, o pai é rico, o filho é nobre e o neto é pobre, porque não soube conservar e administrar com a sabedoria de quem suou, com o labuto, com o lavoro, com o trabalho, daquele que pôde iniciar. Alimentar com a palavra é muito mais importante. Inclusive, nos avisos eu até esqueci de dizer, domingo que vem, pode não ter a classe de jovens, mas haverá a escola bíblica dominical, sim. Para crianças, para adultos, né? Haverá, não faltará pão na casa de Deus. Nessa casa aqui não vai faltar pão nunca, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Amém, queridos? Não pode faltar pão. Não pode faltar pão. Na casa do pão não pode faltar pão. Na casa do pão não pode faltar pão. Porque a palavra é o pão do céu, que vai alimentá-los com a palavra de Deus, vai garantir o futuro eterno. Então, irmãos, manter a casa em ordem é manter o meu coração limpo. Viver em santidade. Santidade é uma palavra hoje em desuso. É uma palavra esquecida. Amor, como a Vanira orou por nós, mais importante de todos os mandamentos. Perdoar. Como é que está a tua casa do perdão? Como é que está a tua casa? Está arrumada? Ou você vai ser daqueles que se lamentam? Porque mesmo certo, não foi pedir perdão. Irmãos, eu já repeti isso para os irmãos 100 vezes, eu vou repetir até morrer. Não sei se está morto o dia que, né, Deus vai me levar estando aqui na igreja. Se tiver, saibam disso. Se não, os irmãos vão lá me visitar e vão lembrar disso. Que eu sempre disse o seguinte, o perdão sempre vem do maior para o menor. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram.
A Bíblia nos ensina que Jesus, ele nos amou, mesmo nós sendo ainda, o quê? Pecadores. Já pensou se Deus estivesse esperando eu pedir perdão, você pedir perdão? Ele está esperando sentado na eternidade, até agora. Aliás, na eternidade. Mas ele tomou atitude, ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de mostrar que na cruz, que em Cristo, eu coloco em ordem a minha casa, eu coloco em ordem o meu coração, eu coloco em ordem a minha vida, eu tiro as minhas feridas, eu tiro as minhas dores, eu tiro os meus rancores, porque o meu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso, segundo o poder dele que em nós opera. Mantenha a tua casa em dia, mantenha o teu coração limpo, santidade, amar, perdoar, pedir perdão, investir no reino de Deus, são coisas que deixam a casa em ordem. Comece a colocar o seu coração e a sua casa em ordem, ainda hoje. Eu me lembro, quando garoto, eu já estou indo para o fim, não vou demorar, gostava de ouvir histórias bíblicas. Nós éramos testemunhas de Jeová, como eu já disse aqui, testemunhei, mas eu me lembro que tinha um livrinho rosa, que chamava O Grande Instrutor, que era contar histórias bíblicas, não era doutrina, não era nada, era contar histórias bíblicas. E olha que eu entrei na igreja sabendo muito mais história bíblica que muito crente. Eu gostava de ouvir da história de Sansão, porque o meu cabelo era pichainha, que agora não tem nada, está careca, ralou, caiu tudo, né? Agora eu entrei para o time dos russos, sabia? Micail é meu nome, me caiu os cabelos, me caiu. Mas eu era bem russinho, sararazinho. No Nordeste o pessoal fala o quê? Niguaço, né? Não é isso que falava, né? Não é não? Já riu, né, irmã? Conhece, né? Já ouviu falar, né? É. Uma vez eu estava na padaria, uma mulher olhou para mim, olhou na cor do meu olho e falou assim, você enxerga? Eu falei, enxergo. Oh, é. Brincadeira, olho azul, cabelo enroladinho. Enroladinho não, né? Bem, né? Minha avó era uma mulata linda. Casou com um italiano. E eu gostava da história de Sansão, porque eu imaginava que Sansão tinha um cabelo que eu queria ter. Já pensou? Só que se eu fosse Sansão, eu ia ser Black Power, né? Eu ia ser o Sansão Pantera Negra, né? Não ia dar para ser. Eu queria ser Sansão, mas o que eu podia fazer? Aí, só se eu fizesse progressivo, mas não tinha, chapinha. Eu me lembro que a minha avó passava na cabeça da minha tia, ela punha um ferro quente assim no meio do ferro, né, e o pessoal passava babosa, né? E depois, tá vendo como eu lembro? É que eu vi foto, não é que eu vi foto. A gente, tá vendo como Deus vai tocando, irmã? Deus vai falando, viu? Era um cheiro, irmão, que pelo amor de Deus, mas dava um cheiro, parecia que estava despenando galinha, sabe? Não era não, cheiro de galinha despenada. Aí, aquele negócio que o pessoal já saía na sexta-feira de bobe, né? O pessoal já enrolava os bobs, já ia para a feira, tudo de bobe, falava, isso aí é para o fim de semana, né? Mas eu gostava. E aí Sansão era um juiz do Senhor, o último juiz, e um homem que teve a orientação de Deus para que a mãe não passasse navalha no cabelo dele desde pequeno, né? E aí toda aquela história que os irmãos já conhecem, que as crianças conhecem, que a força dele estava no cabelo, ele não podia contar, ele conheceu uma tal de Dalila, que era dos filisteus, e contou para ela o segredo dele. Um dia, eis que ele acorda com o cabelo cortado e seco, com os olhos queimados, né? E ali usaram ele para chacota, amarraram ele no templo de Dagon. Interessante que quando o crente não anda com a casa arrumada,
com seu coração arrumado, ele é mais envergonhado do que o não crente. Porque o inimigo quer que envergonhar Deus. Ele quer envergonhar você. Ele quer envergonhar a mim. Ele quer envergonhar você. É interessante que aquele homem, ele pediu para Deus, ali amarrado, cego, cabelo cortado, ele falou: Deus, me dá mais uma chance. Porque se o Senhor me der mais uma chance, eu vou levar comigo os adoradores de Dagon. Não comigo para a eternidade, nada disso, mas eu vou destruir esse templo e vou derrotar os seus inimigos. Deus poderia, como chegou para Ezequias e falou: tá bom, Sansão, seu cabelo vai crescer, vai ter um hair, né? Vou te dar visão de novo, e você vai viver mais 15 anos, mas Deus não fez isso. E aí ele pediu para o menino: me leva até o lugar central do templo. E o povo rindo: olha aí, olha aí o campeão dos hebreus, o gigante dos hebreus, o gigante não, o lutador, o homem forte dos hebreus, olha aí o juiz dos hebreus, tirando sarro, fazendo festa, rindo, tudo mais. E ele chega naquela coluna e fala: Senhor, ele pede perdão a Deus, e diz: eu peço a minha última oportunidade. E daquele momento, Deus lhe devolve as forças. E ele derruba o templo de Dagon. E todas as pessoas que estavam ali dentro morreram. Inclusive ele. A pergunta que não quer calar. Deus deu 15 anos para Ezequias. Para Sansão não foi 15 anos. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Eu não sei há quanto tempo você é batizado, eu não sei há quanto tempo você serve ao Senhor, eu não sei há quanto tempo você está aqui, você adora, eu não sei há quanto tempo você que está me assistindo, não sei, não vai a uma igreja, não vai servir a Deus, não vai ministrar palavra na tua casa, não coloca a tua casa em dia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Hoje Deus está falando para você que Ele quer te dar mais uma oportunidade para colocar a tua casa em dia. Qual área da tua casa precisa ser arrumada? Qual área da minha casa? Calma lá que volta. Senhor, o microfone precisa. Qual área? Qual área? Alô? Alonso? Alonso foi embora. Alonso? Obrigado. O Alonso voltou. Qual área da minha vida, da sua vida, da nossa casa, da nossa vida, obrigado, meu querido, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, qual área precisa ser consertada hoje? Como Deus falou. Então, você é a seguinte: comece a colocar o seu coração e a sua casa em ordem hoje. Olhe para Cristo. E nele você vai encontrar, sabe o quê? Você vai colocar a sua casa em ordem em Cristo. Você vai encontrar perdão, você vai encontrar vida, você vai encontrar paz, você vai encontrar salvação, e você vai encontrar a segurança para a vida. Então, hoje é dia de você, mim, casa em ordem. Fecha os teus olhos. Antes de ouvirmos o coral Maranata mais uma vez, é isso? Eu queria que você pensasse: aonde eu preciso colocar a minha casa em ordem? Som.
onde eu preciso colocar a minha casa em ordem, onde eu preciso colocar a minha vida em ordem, onde é que está em desordem, que precisa que o Espírito Santo coloque em ordem. E se o teu coração for verdadeiro, contrito, quebrantado diante de Deus, Ele vai colocar a tua casa em ordem. Amém? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nós não temos 15 anos como Ezequias, nem somos sobreavisados como ele foi, mas nós temos que manter a nossa casa, nosso coração, nossa vida, nossa família em ordem. Uma vida de relacionamento franco, sincero, de verdadeira devoção, de verdadeira adoração, de verdadeiro louvor, de verdadeira santidade, de verdadeira bondade, na tua presença. Opa! Oh Senhor, dá-nos esta oportunidade. E obrigado porque a tua palavra nos diz que as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós a cada manhã. Elas são os motivos de não sermos fulminados da face da terra. Elas não têm fim. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por aqueles que estão nos assistindo do seu lar. Coloca, Senhor, que a gente tenha o coração aberto e disposição para colocar nossa casa, nossa vida em ordem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.